Salve galera, beleza? Tudo certo? Estamos aqui para mais uma live de aquecimento do treinamento piloto P1. Hoje a gente vai analisar uma volta de um dos meus alunos da formação piloto P1. Então a gente vai analisar essa volta no circuito de Curitiba, tanto num Sandero quanto num Gol. E depois eu vou mostrar para vocês uma volta minha no HB20. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor Gens, piloto profissional, tenho 23 anos de experiência nas pistas, comecei com 9 anos no kart e já passei por várias categorias, inclusive fiquei 6 anos na Stock Car, onde, aprendi muito na categoria, então hoje eu ajudo outros pilotos a evoluir na pista e a buscar o P1. O exercício que é a ideia de vocês fazerem aqui, é a gente junto achar possíveis pontos de melhoria aqui. Eu tô com um fone de ouvido. Por quê? Porque como a gente não tem um gráfico dos pedais, por exemplo, que às vezes quando eu analiso telemetria, eu tenho um gráfico dos pedais, do que o piloto está fazendo com os pés. Aqui a gente não tem. Então a gente vai trabalhar com o que a gente tem. A gente tem o volante, isso é fundamental. Olhar um onboard sem volante eu nem olho, tá? Porque a gente não tem como entender quase nada. Então a gente consegue enxergar o volante. A câmera dele está presa no capacete, não é o que eu mais gosto, mas beleza, vamos lá. A câmera no capacete acaba balançando um pouco, né? E a gente não tem uma constância para analisar. E eu gostaria que vocês me ajudassem a encontrar alguns pontos de melhoria aí, tá? Quem a gente vai analisar é o Danilo. O Danilo é um dos pilotos da formação piloto P1, então ele já está passando por um treinamento bem extenso aí que a gente está fazendo há mais de mês. Ele já está botando aí uns P1, né? Ele está ficando em primeiro lá na tabela de classificação em alguns track days aí que ele está fazendo na região dele. E ele tá com o Sanderinho RS dele aqui dando trabalho para uns Golf, dando trabalho para uns Camaro, dando trabalho para uns carros que são teoricamente mais fortes que o dele. Aqui, ó, a gente tá no circuito de Curitiba, tá bom? A gente tá no circuito de Curitiba. Beleza. Vou deixar vocês verem a volta toda primeiro, para vocês entrarem no clima e já ir imaginando as coisas que eu vou falar, tá bom? É um exercício importante esse. Inscrições para o treinamento gratuito Piloto P1, que vai rolar semana que vem, no link da minha bio do Instagram. Não tem idade, Alisson. É online, só chegar. Esse de alta. Buzinadinha, deu uma buzinadinha. Batendo no volante, ele sentiu que a volta era boa, ele sentiu que era a volta boa, chegou a dar umas batidinhas no volante. Vamos ver as batidinhas no volante aqui, ó. Quando o piloto começa a se emocionar, eu já me emociono junto, entendeu? Ó, vem, ele sentiu que a volta era boa. Porque é o seguinte, ele tem aqui, ó, um aplicativo no celular dele, pelo jeito, que ele consegue ver o tempo que ele tá virando. Isso aí depois eu vou falar para vocês que aplicativo é esse. O Danilo, não tenho certeza se ele vai conseguir aparecer aqui, mas ele também pode nos ajudar com isso. Vamos lá. Dá para fazer o S de alta sem tirar o pé, acelerando antes da hora, parece.
Velocidade, precisa acertar a velocidade mínima aí, ó, o pessoal usando já as minhas ideias de velocidade mínima aí, né? Quem participar do treinamento piloto P1 semana que vem vai ouvir bastante sobre isso também. Beleza, beleza. Então é o seguinte, show de bola. Tem algumas coisas que eu vou falar sobre a pista de Curitiba e tem algumas coisas que vai ser geral, tá? Então vamos lá. A primeira coisa é o S de baixa aqui, o S de baixa. Ele se posiciona bem aqui perto do muro. Pausa aqui. Eu já falei para ele, isso aqui é antes de qualquer análise, essa aqui é antes da formação, tá? Que ele está participando. Então, ele algumas coisas já arrumou, que inclusive ajudou ele a subir nessas tabelas de classificação de track day. Uma coisa que eu falei para ele é que eu acho que a freada dele, a primeira pisada aqui dele, que é um cara que tu vê que tem experiência aqui, tá andando legal, eu não acho ela tão eficiente, essa primeira freada, sabe? Eu acho que talvez ele tá preocupado com o ponta-ataco, mas não tá pisando forte nessa primeira freada, tá? Mas o traçado dele é muito bom, ele espera para entrar, entrou, conseguiu fazer um bom ângulo aqui, ó, conseguiu fazer um ângulo legal, o carro tá bem apontado e vai acontecer uma coisa no áudio de vocês agora, tá? No áudio, que é o seguinte, na minha cabeça, ele vai deixar para a terceira perna do S, escutem comigo aqui, escutem que a gente vai ter que fazer silêncio agora. Ele vai deixar o pé um pouquinho no acelerador, olha só. Não tô falando depois que ele tentou acelerar e não conseguiu acelerar. Eu tô falando para mim essa parte antes da curva aqui, ó. Tá vendo? Eu acho que tem um pouquinho de acelerador aí encostado, tá? E esse acelerador encostado, eu não gosto muito. Aqui eu prefiro, quando a gente chega nessa curva aqui, ele chegou bem posicionado, olha aqui, ele está em cima da linha, o traçado dele é perfeito. Eu acredito que só ele pode tirar completamente o pé para ajudar o carro dele a apontar para dentro dessa curva aqui, entendeu? Acho que pode ser uma coisa que vai ajudar ele aqui. Porque esse pouquinho de acelerador, muitas vezes é o que faz o carro não apontar muito bem, a frente aparece, ele tenta acelerar, não está na hora, a frente empurra um pouco e ele sofre um pouquinho, com certeza isso vai influenciar alguns quilômetros por hora de velocidade nessa reta. Se ele sair 2, 3 km por hora mais rápido, ele vai ganhar a reta inteira, ele não vai perder na entrada. Beleza, essa curva aqui a gente tem várias coisas para ajustar, tá? Essa curva aqui da junção, que normalmente o pessoal chama, é uma curva que é uma curva difícil. E o Paulo César comentou ali, empurrou a frente do carro. Só que eu falei que eu vou falar de algumas coisas de Curitiba e algumas coisas que é para sempre, para todas as pistas. E ele aqui tá ajudando a fazer a frente empurrar. Por que ele está ajudando a fazer a frente empurrar? Ó. Aqui. Eu pausei na exata hora que eu escutei ele colocar o pé no acelerador. Tá? Só que é o seguinte, galera. Ele vai ter aqui, ó, uma curva inteira pela frente. E ele já começou a colocar o pé no acelerador aqui. E isso é um erro de conceito, tá? Um erro de conceito de velocidade mínima. Toda vez que a gente começar a colocar o pé, a gente tem que começar a acelerar progressivo até a saída da curva, tá? Então, isso é uma coisa que a gente vai falar mais no treinamento, mas como o Danilo aqui já tá careca de saber disso, porque ele participou não só do treinamento, mas também da formação, eu vou passar algumas coisas aqui um pouco mais rápido. Então, tem gente que talvez não vai entender muito bem o que eu estou falando com os termos certos, mas relaxa que tu vai
até a semana que vem tu vai ter mudado vários conceitos aí na tua cabeça. Então, eu vou mostrar depois uma volta do HB20, que eu andei também, mas aqui, ó, eu gosto por onde ele passa aqui, tá? Mas aqui no meio de curva, vocês vão ver que até a cabeça dele faz um pouco assim, ó, tá? Por quê? Por que a cabeça dele faz um pouco assim? Porque bem aqui, ó, bem aqui, bem nessa parte aqui, bem no meio dessa curva, tem um bump, uma ondulação no asfalto que fica aqui pelo lado de dentro. O que essa ondulação causa? Essa ondulação causa que o carro dá uma balançada e essa balançada vai, bem na hora que tu tá querendo acelerar, vai te prejudicando. A frente do carro vai ficando difícil de colocar no lugar porque ela fica quicando um pouquinho. Tanto que vocês podem perceber que até a cabeça dele acaba se movimentando um pouco, ó. Tá vendo? E depois fica normal. Então qual que é a ideia? A ideia é que já falaram aqui que o carro dele é um pouco dianteiro, tá? É um pouco dianteiro. E o que ele poderia fazer? Ele poderia então aproveitar que o carro dele é dianteiro para soltar mais o freio aqui, ó. Soltar mais o freio aqui, carregar a velocidade, ou seja, entrar com mais velocidade na curva, já que ele está dobrando ali, está dianteirinho, e desse jeito ele vai poder abrir um pouco mais aqui no meio de curva, vai poder vir um pouquinho mais para o meio da pista. Isso tudo vai ajudar ele a ganhar muito na entrada e desse jeito ele também não vai perder na saída, tá bom? Deixa eu comentar uma coisa assim também, ó. Danilo é o piloto, certo? Eu vou falar uma coisa para ele agora. Ó o volante. Ó o volante. Esse ataque no volante aqui funciona, talvez, para uma curva ali, que nem o S de baixa, que tu precisa posicionar o carro, que nem talvez a terceira perna do S, posicionar também, que nem alguma curva que é um pouquinho mais de esquina, se posiciona também. Mas essa curva de mais raio longo, eu não gosto muito dessa agressividade no volante. Eu acho que tu pode entrar com um pouco mais de constância aqui nesse volante para que tu tenha mais controle do carro. Vamos sempre lembrar que do jeito que tu trata o carro, do jeito que tu trata o volante, o carro vai te tratar também. Se tu trata o volante com agressividade, o carro vai te tratar com agressividade. Por que não está tratando ele com agressividade aqui? O carro não está balançando tanto, porque o carro dele é um pouquinho dianteiro. O equilíbrio do carro é um pouquinho dianteiro, ele dobra e a frente escorrega um pouquinho. E isso ele poderia ajudar para entrar com mais velocidade. Eu não estou nem querendo mudar o equilíbrio do carro aqui, tá? Aqui, primeiro, a gente precisa mudar algumas coisas de pilotagem, tá? Então, só vou deixar a curva passar completa para vocês gravarem bem. Mais velocidade, chegou lá no meio, um pouquinho mais pelo meio da pista e consegue acelerar mais progressivo uma vez só, em vez de ficar telegrafando o acelerador. Desculpa, vocês estavam olhando só para mim. Eu vou só botar de novo mais uma vez. Tá. Bom. A galera sempre me ajuda. Mas vocês já viram que eu fui mais rápido agora, hein? Eu fui mais rápido. Normalmente eu preciso de umas 10, 15 mensagens aqui. Hoje eu fui mais rápido. Então, agora a gente vai chegar para uma curva que tem um erro muito grande de traçado. Por que eu chamo de um erro? Porque eu tenho certeza que ele vai conseguir melhorar muito depois do que eu vou falar para ele aqui agora, tá? Lembrando, galera, que esse tipo de live acontece toda quarta-feira. Ah, mas vocês nunca viram porque ela é exclusiva dos alunos. Então, aqui hoje, como a gente está fazendo aquecimento para o treinamento, eu estou abrindo elas. E se vocês curtirem, eu estou vendo que tem bastante gente, deixar o like aí,
clicar no partilhar aí na flechinha que tem embaixo, mandar para os amigos de vocês. Quem sabe eu abro mais lives dessa nas quartas-feiras aqui, porque tem muita informação forte, tá? De anos que eu andei em Curitiba, entendeu? Por que eu sei dessas coisas que eu tô falando? Porque eu já testei eu já fiz mais de 500 vezes esse Pinheirinho aqui. Eu já andei de um monte de carro. Já comparei com um parceiro de equipe que foi bicampeão da Super TC 2000 na Argentina, que hoje corre o Mundial de WTCC, entendeu? Comparei essas coisas. Comparei com o meu parceiro na época de Stock Car, Valdeno Brito, um cara que fazia muito bem esse Pinheirinho aqui, muito bem, tá? Mas vamos lá. Então é o seguinte. Beleza, aqui tem um erro de traçado, certo? Até aqui, ó, eu já faria alguma coisa diferente, mas até aqui não é o que está mudando a curva dele. O que está mudando a curva dele é depois que ele freia, ele vai apontar de fato lá para o Pinheirinho. Aqui é a curva do Pinheirinho porque tem um Pinheirinho lá na frente lá. Ele vai apontar para os pneus aqui. E ele vai ir reto até os pneus. Ó. E quando ele chega lá em cima dos pneus, ele dobra e completa essa curva. Eu vou precisar, para ser muito claro, primeiro eu vou falar o que o Danilo poderia fazer e depois eu vou mostrar como eu faço. O que ele poderia fazer? Ele poderia abrir um carro para cá, nessa hora aqui de frear. E nessa hora de frear, ele não precisa de tanta pista, ele não precisa ir lá. Ele pode ficar aqui, ó, pelo meio da pista. Então, na minha ideia, ele abriu um pouquinho antes, ele freou mais em linha reta para o meio da pista, certo? E agora, ele não vai dar o pé tão cedo que nem eu já pausei, ele tá dando o pé no acelerador, porque ele vai estar aqui ainda conseguindo diminuir a velocidade. Se ele vai lá em cima para voltar, ele vai precisar diminuir muito a velocidade, porque ele está lá em cima, ele agora tem que dobrar uma esquina. Vocês concordam comigo que isso aqui, ó, que ele vai fazer agora, ó, virou uma esquina? O que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer um caminho mais assim, ó, tá? Não tão esquina. E desse jeito, com um caminho mais, como eu comentei, ele vai conseguir reduzir... Opa, não era para sair um círculo, era para sair uma linha. Some aí, foi. Ele vai conseguir reduzir a velocidade daqui até lá dentro assim, ó. Tudo isso aqui ele vai usar para reduzir a velocidade. Ele não vai atingir a velocidade baixa dele aqui, a velocidade mínima dele aqui tão cedo. Tá? Então... foi lá em cima, voltou. Então, qual que é a minha ideia? Tá vendo esse tijolinho aqui? Eu gostaria que ele tivesse chegando aqui nesse tijolinho enquanto ele está acabando de diminuir a velocidade, não acelerando como ele está fazendo. Já vou mostrar a minha volta. Quem ficar aqui mais um pouco vai ter a oportunidade de ver a minha volta no HB20 e depois mais uma volta de outro piloto também, pra gente fazer mais comparações. Gosto muito do... Lembrando uma coisa, galera, importante aqui. Eu tô falando de vários ajustes para o Danilo fazer, mas o Danilo tem uma coisa que já é muito importante. Ele consegue estar no limite do grip. Vocês veem que assim, o carro tá cantando pneu, o carro tá fazendo algumas coisas que mostra que ele tá no limite. Então assim, eu prefiro muito mais que ele faça ajuste essas coisinhas do que ter que ajudar o piloto a conseguir chegar bem no limite do grip, tá? Tem ainda algumas coisas para melhorar aqui, mas ele tá num caminho muito bom aqui, o Danilo, tá? O Sandero RS ele tá aqui. Conseguiu quase fazer cravado aqui, se posicionou bem para a segunda perna, teve que tirar um pouquinho o pé, tá tudo bem, não usou tanto a saída,
tá? Poderia ter usado mais a zebra, mas tá tudo bem, ele também tá num track day, não é pra gente enlouquecer e pirar o melão. E aqui, ó, ele dá uma buzinadinha, vocês viram a buzinadinha? Ó a buzinadinha, ó. E daí ele vem, talvez por causa desse carro, freia, e ele entra um pouco, tá? Um pouco aberto demais aqui, tá? Aqui a gente tem meio que duas opções, que é... Eu gosto mais de entrar um pouco mais perto aqui, tá? Porque daí ele vai conseguir frear um pouco mais numa parte que tem mais grip. E isso vai ajudar ele a entrar com mais velocidade. Apesar de ele estar entrando com bastante velocidade, o que faz, inclusive, ele acelerar cedo, ó. Quer dizer, ele não está entrando com tanta velocidade assim, por isso que ele acaba acelerando um pouco cedo e fica telegrafando o acelerador. Vá. Vocês veem que tá cantando pneu, ele vem num limite legal, tá? Até agora foi bem aqui. Aí, ó, chegou o homem, chegou o Danilo, até farol alto ele deu, porque a volta era boa, velho, a volta era boa. Depois dessas dicas que eu vou te dar, Danilo, nós vamos baixar isso aqui, ó, nós vamos jogar essa volta aqui 1 segundo para baixo, escreve o que eu tô falando, quiçá mais, tá? E é o seguinte, o Danilo é o que eu falei para vocês, galera, eu tô falando de alguns ajustezinhos aqui, mas eu tenho certeza que grande parte dos pilotos que estão aqui vão sofrer um pouquinho para virar com o Danilo aqui, entendeu? Porque ele tem muita coisa boa, muito conhecimento do carro e eu vou mostrar uma coisa agora para vocês aqui. Vou mostrar isso aqui. Só que é o seguinte, velho, eu vou dizer que vocês viram que eu comecei 1 minuto e meio atrasado essa live. Porque eu tava achando essa volta do HB20. E eu confesso que eu achei uma volta aqui que é no treino 2. Então eu tinha dado 7, 8 voltas na pista. E eu confesso que eu não olhei muito bem essa volta até o fim. Então pode ter erros. E se tiver erro eu vou me cobrar. Porque é assim. E não quer dizer que uma volta tem erros que não é uma volta rápida. Vocês podem ter certeza que o Hamilton, o Max Verstappen já fizeram um monte de pole tendo erros na volta, que ele sabe que tem uns errinhos. Por quê? Porque o cara vem aqui no limite, quando a gente está no limite, tentando achar esse limite, é normal que tenha alguns erros. Então é o seguinte, a gente está aqui para tentar entender quais são os erros ou os ajustes, vamos falar assim, que mais poderiam ajudar o piloto a melhorar. Quais as principais barreiras aqui que estão travando o piloto de evoluir? A gente já viu algumas questões de acelerador, a gente já viu algumas questões de talvez a freada inicial, a gente já viu o traçado. Então, são algumas barreiras que depois que ele superar uma delas, talvez ele vai precisar começar a mexer em setup daqui a pouco. No momento que ele começar a aplicar as técnicas que ele está estudando lá com a turma da formação, e ele pode começar a precisar até mesmo ajustar o carro dele, porque ele vai começar a exigir mais do carro dele. Passei um pouquinho a entrada. Eita! Dei para quebrar tudo. Dei para quebrar. Acontece, né? Passei um pouquinho da entrada, uma pegada na zebra ali meio forte. Vamos ver a volta inteira. Briguei um pouco com o equilíbrio do carro ali. Vamos falar sobre isso. Tem um ajuste depois interessante que eu fiz nessa curva, na classificação.
eu digo para vocês, essa volta aqui não tá campeã. Não tá campeã. Tanto que eu mudei algumas coisas para classificação, mas eu não tenho a volta da classificação aqui comigo, tá? Mas é o seguinte, vocês perceberam alguma coisa interessante? Aqui, ó, a traseirinha aparecendo sempre. Acho que tá um pouco passado, tá? Acho que tá aparecendo muita traseira aqui, não tá ajudando tanto assim essa traseira. Mas vamos ver umas coisas importantes aqui dessa volta, tá? Gosto muito da freada e a pontada do Danilo, tá? O Danilo aqui, ele conseguiu se posicionar até um pouco melhor que eu aqui, apesar de que eu freiei mais dentro, vim um pouco mais pendurado, tá? Peguei essa zebra que acabou atrapalhando um pouco tudo aqui nessa terceira perna, ó. Eu gostaria de ter tido o carro um pouquinho mais na mão, mas como eu vim já meio pendurado aqui, foi meio complicado. Essa era uma curva que estava bem difícil, porque o freio baixava um pouco ali depois que pegava na primeira zebra e era difícil pisar bem no freio, tanto que se vocês verem aqui, ó, eu vou dar um pisadão no freio. O freio afunda um pouco e eu acabo saindo um pouco aberto, mas o que acontece aqui? Eu saio aberto para tentar aproveitar a pista. Aqui, ó, eu saí usando a pista, já que eu não fiz tão bem ali, onde não me posicionei tão bem onde eu gostaria. Vamos ver aqui o que aconteceu depois. Vocês viram onde eu acelerei, né? Comparado ao Danilo. O Danilo, ó, aqui, mais ou menos, ele acelerou a primeira vez. Eu vim ainda reduzindo a velocidade, ó. Aqui eu tô com o pé no freio, ó. Tá vendo? Olha quando eu vou tirar o pé do freio aqui, ó. Soltei lá no meio de curva. Mas é o seguinte, ó. Aqui, quando a gente... Eu descobri uma coisa, tá? Eu descobri uma coisa. Só antes, deixa eu falar uma coisa aqui, tá? Deixa eu ver o Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, precisa de mais redução junto com potência ao mesmo tempo na curva para não sair de traseira. De fato é o seguinte, não é assim, tá? Não tem nada a ver tu frear botando marcha para não sair de traseira, não tem nada a ver isso, tá? Se tu fizer isso num tração dianteira, frear reduzindo marcha, a redução inclusive da marcha, pensa comigo aqui, ó, a redução da marcha tem freio motor. E quando tem o freio motor, a tendência aqui, a frente freia, ó, as rodas da frente freiam e a traseira vem passando, tá? Todos os carros normalmente também tem mais balanço de freio na frente, né? Que é o caso desse carro também. Então, tudo isso ajuda a frear as rodas da frente e a traseira vem passando, certo? Então é o seguinte, aqui, ó, deixa eu seguir minha linha de raciocínio aqui. Eu mudei uma coisa muito importante, certo? Ó, esse traçado aqui, ó, de passar bem por dentro dessa zebra e tentar, no meio da curva, entrar ali um pouquinho mais pelo meio, como eu falei para vocês, ó, tá? Eu mudei. Esse aqui é o traçado da Stock. Esse é o traçado que eu faço no Stock Car, que é pneu slick, e essa aproximação eu consigo fazer um pouco mais de controle. Aqui nesse caso, quando eu tento fazer essa aproximação, olha como eu venho de lado, meu. Eu venho, olha, eu venho brigando muito. E quando eu brigo,
eu tenho que soltar um pouco o freio para ir me ajeitando, sabe? Isso não ficou muito legal. O que eu mudei depois? Olha só, eu acabei para classificação, tá? Freando um pouco mais de tempo em linha reta, tá? Aqui um pouquinho mais de tempo em linha reta e comecei a dar o pé mais cedo, aqui assim. Por que eu comecei a dar o pé mais cedo? Porque o carro aceita. Olha como eu vou conseguir dar o pé no fundo do acelerador agora aqui e sair bem da curva, ó. Eu só não consegui dar o pé antes porque eu estava balançando dessa minha aproximação meio maluca, tá? Então, o que eu acabei fazendo? Indo um pouquinho mais tempo em linha reta, dobrando um pouquinho mais tarde e conseguindo dar o pé mais cedo, tá? Porque eu não vim todo desequilibrado que nem vocês viram eu chegar aqui agora, tá? Mas é o que eu falei, é até interessante eu pegar uma volta que não é a volta perfeita e maravilhosa para a gente falar de coisas que eu estava aqui analisando. Essa análise que eu acabei de fazer com vocês aqui, eu fiz no final de semana de corrida e por isso que eu mudei para classificação, tá? Beleza. Não foi o melhor pinheirinho do mundo, mas a gente pode perceber aquelas mudanças, aquelas diferenças que eu comentei com vocês, tá? Se liguem só, tá vendo que eu tô um pouquinho mais longe aqui, ó, da linha branca aqui, ó? Lembra que o Danilo tava colado aqui? Opa, deu uns barulhinhos estranhos aí, eu que tô apertando os botões errados. O Danilo já veio colado aqui e ele fez esse caminho aqui, ó. A minha ideia é fazer esse caminho aqui. Vocês entenderam a diferença grande que tem? O caminho do Danilo cruza o meu. E aí, ó, eu freio mais apontando para cá, ó. Isso aqui, galera, muda tudo. Muda tudo. E daí, ó, reduzo uma, reduzo duas, não tô lá em cima. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui no cantinho da tela, dá pra ver a pista, ó. Olha quanto de pista tem pra lá. Não precisa ir lá em cima, tá? Não precisa ir lá. Lá nem grip tem direito. E aí, ó, eu vou reduzindo a velocidade, ó. Olha aqui o pedal do freio, galera. Ó o pedal do freio. Sente só. Vocês viram onde eu tirei o freio? E onde eu tirei o freio, olha ali, ó, pra vocês verem que eu não tô louco. Vocês estão vendo aquele cimentinho ali, ó, que eu falei? Naquele cimentinho é o ponto que, normalmente, quando tu tá com a velocidade mínima por ali, o bagulho é louco, entendeu? Funciona bem. Então, o que acontece? Eu carreguei velocidade para dentro dessa curva. Só que, vamos falar o seguinte... Quando eu falo que existem algumas barreiras que todo piloto vai ter que superar, no momento que o Danilo entrar um pouco mais fechado, tentando carregar velocidade, pode ser que o carro dele apareça uma traseirinha, pode ser que apareça a frente, outras coisas vão acontecer. Mas eu acredito que o Danilo atualmente, porque essa é uma volta antiga dele, a gente já fez um trabalho interessante, eu acredito que ele já tem agora alguns recursos a mais para corrigir as coisas que vão acontecer depois. E aí, é o seguinte, a minha ideia agora é começar a dar o pé usando toda a pista. Ó, usei bem a saída dessa curva aqui, tá? Ah, tá. Boa, Carlos Fontoura. Carlos Fontoura não entendeu e é o seguinte, sempre que o piloto não entende, o erro está aqui, ó, está em mim, no emissor, não está em quem não entendeu. Então eu vou explicar melhor. Por que que o piloto que está por dentro carrega mais velocidade? Por que que nesse caso eu carreguei mais velocidade? Deixa eu explicar melhor agora. Explicar melhor. Aqui, ó. Pelo fato de eu vir aqui mais por dentro, tá? Eu tô um pouco melhor
eu estou ainda reduzindo a velocidade aqui. Eu estou reduzindo a velocidade aqui. Eu estou soltando o pé do freio. Se eu viesse, tá? Se eu viesse... Deixa eu tentar pegar uma câmera aqui, ó. Não, melhor aqui, ó. Deixa eu pegar a câmera do Danilo. No momento que a gente vai lá em cima, ó, se ele vier aqui entrando com um monte de velocidade, tá? Se ele vier entrando com um monte de velocidade, ele não vai fazer a curva. Ele não vai conseguir entrar nessa curva. Porque ele vai fazer um traçado que é como se ele estivesse fazendo aqui, ó, uma esquina lá em cima e depois saindo. E para tu dobrar uma esquina que nem essa aqui, tu vai precisar reduzir a velocidade. E daí o que vai acontecer? A tua velocidade mínima, tu vai matar a velocidade aqui em cima. Ficou um pouco mais claro agora, Carlos? Porque daí olha o acelerador aqui dele, ó. O acelerador já começou a aparecer aqui. Só que se ele tentar vir soltando o freio lá de cima, meu, não vai fazer. Não vai fazer, porque ele precisa reduzir a velocidade para dobrar essa esquina, tá? Depois me diz se fez sentido agora, se ficou tudo organizado. Boa, Carlos, boa. Muito bom. S de alta, a parte mais importante é não puxar cedo, né? Ter um pouco de coragem. Tirar um pouco o pé. Não me posicionei bem para a segunda perna. Fiquei um pouco por fora, ó. Até consegui me posicionar bem aqui. Mas aqui, ó, fiquei um pouquinho longe da zebra. Mas usei tudo que deu. Usei tudo que deu. Pause. Bora lá. Mais perto da zebra, lembra? O Danilo tava mais por aqui e eu tô aqui mais perto da zebra. E eu vou ainda aqui, ó. Eu ainda tô soltando um pouco o freio, porque eu quero carregar a velocidade para dentro dessa curva. Eu quero ir ganhando um pouco mais de velocidade. Isso que eu tô falando é uma coisa. Aqui, ó. Isso que eu tô falando é uma coisa que não é simples. Não é simples tu ir soltando o freio até lá dentro da curva. Por que que não é simples? Porque nesse carro aqui, por exemplo, ó, eu tô vindo, velho, com o volante, ó, no limite. Tô vindo aqui, ó, ai, sabe? Então, um carro um pouquinho mais dianteirinho, eu acredito que pode ajudar os pilotos com um pouco menos de experiência aqui a carregar essa velocidade para dentro da curva, tá? Certo? Falei sobre essa parte aqui importante. No treinamento piloto P1 eu vou falar mais sobre essas coisas, então eu também não vou entrar tão a fundo aqui no que é o seguinte, galera. Deixa eu explicar para vocês. Isso que eu falei aqui pode ajudar bastante um piloto experiente, mas não necessariamente pode ajudar um piloto mais inexperiente. No momento que eu trabalhar com um piloto um pouco mais inexperiente, eu vou buscar dar algumas dicas diferentes para esse piloto. Às vezes ele não vai precisar ficar soltando o freio até lá dentro de uma curva. Ele pode às vezes soltar o freio mais cedo. E eu vou ajustar essas coisas aí. E agora, depois que vocês pegaram tudo isso, eu vou pegar aqui uma volta, tá? Vou pegar uma volta aqui de um cara que ele tá evoluindo, tá? Um cara que tá evoluindo bem, que é o Isaac.
no simulador. Que se eu não falasse que é simulador, talvez ia ter gente que nem ia perceber, porque o bagulho tá perfeito aqui. Mas as dicas funcionam também para quem tá no simulador, certo? Então eu vou passar rapidamente aqui para que a gente feche agora o nosso raciocínio, tá bom? Ó, o Isaac tá no chat. Então vamos lá. Expliquem só algumas coisas aqui, ó. Primeira volta completa. Ó, a junção dele tá legal, umas coisas bem legais aí. O S de baixo a gente vai ter que arrumar. Um pouquinho, lembrando ali o Danilo. Show! Isaac, eu vou falar aqui as coisas principais aqui, tá? Que podem ser consertadas e vão te ajudar. A principal aqui no S de baixa é o teu posicionamento. Porque vejam uma coisa, vejam o volante dele e pensem também na guiada de vocês que em toda curva, isso não é só aqui para Curitiba, isso é sempre, tá? Toda vez que ele dobra um pouco e depois dobra mais um pouco, é um sinal de que ele não achou o ponto de começar a dobrar e fazer um movimento só, tá? Olhem só isso. Tá vendo? Vocês perceberam? Isso algumas vezes é muito sutil, porque algumas vezes o piloto pode estar com o volante reto, mas o carro pode estar se distanciando aqui do muro. O carro pode estar se distanciando aqui do muro. E a ideia é a gente ir um pouco mais perto aqui do muro para dobrar mais tarde com um ângulo melhor. Tá? Então sente só. Ele veio, se afastou um pouco do muro aqui, mas ele viu que não... Ó, ele tá dobrando, mas ele viu que não estava na hora e, ó, deixou o volante reto de novo. E isso aqui, ó, vai fazer ele chegar para dobrar uma esquina. E se a gente for analisar tanto a minha volta quanto a do Danilo, a gente vai acabar vindo um pouco mais por cima, com um ângulo melhor, tá? Ele consegue deixar o carro aqui na zebra, legal até, só que o carro desse jeito acaba ficando um pouco virado demais para essa direção. E o ideal seria que o carro estivesse apontando um pouco mais para essa direção. Certo? Depois ele se posicionou bem. Aqui eu tentaria talvez dar uma tiradinha de pé para não sair com o volante tão dobrado, sabe? Eu achei que o volante saiu muito dobrado aqui, ó. Muito volante. O giro do carro até baixa nessa hora que o volante está tão dobrado. Então, talvez, do mesmo jeito lá que eu comentei com o Danilo de dar uma tiradinha de pé aqui, ó. Às vezes tu dá uma tiradinha de pé e tu consegue acelerar desdobrando o volante, em vez de estar com o volante todo dobrado aqui dando no talo, tá?
Lembra que eu também usei bastante toda essa pista aqui, ó. Toda essa parte aqui da pista, ó. Pra tu desdobrar o volante. Dobrar, desdobra, desdobra. Usa a pista, usa até o fim da zebra. Aqui, ó, o Thiago Michelin falou junto comigo. Beleza, beleza. Gostei. No simulador não tem aquele bump por dentro, então aceita um pouco melhor. Aqui, esse teu traçado no real, ele pegaria muita sujeira, tá? De vir tão aberto assim, mas no simulador não vejo problema nenhum. E no simulador acabou até aceitando um pouco esse traçado que tu fez, tá? Acabou aceitando. Mas depois dá essa tentada, tá? Dá essa tentada de vir um pouquinho mais por dentro aqui, usando um pouco menos de pista, tá? Usando um pouquinho menos de pista. Eu acho que isso pode te ajudar. Frear um pouco mais pra cá, ó. Eu acho que tu vai conseguir frear mais em linha reta, um pouco melhor posicionado, para diminuir a velocidade aí. Beleza. Aqui no SG Alta, o principal problema é o posicionamento, tá? Para essa segunda perna aqui, tá bom? A gente tem que estar muito próximo daquela linha branca ali, ó, de fora, tá? Muito próximo daquela linha branca ali de fora. Então é o seguinte, ó. Aqui, a gente, nessa junçãozinha de asfalto com grama, precisa estar passando muito perto dali, tá? E se tu perceber, ó, o teu carro aqui já começou a sair um pouco de frente, assim, ó, e acabou não se posicionando tão bem para a segunda perna. Um teste que tu poderia fazer é esperar um pouco mais para dobrar. Tá vendo que tu dá uma puxadinha no volante aqui, ó? Esperar um pouquinho mais e fazer um movimento só no volante. Talvez ajude a se posicionar melhor. Enfim, te dei algumas opções, mas a ideia tem que ser se posicionar perto daqui para tu conseguir fazer uma boa saída, tá? Porque aqui, ó o giro do motor. O giro chega a cair um pouquinho. Então eu acredito que tu tem um jeito ali que tu vai conseguir se posicionar bem, vai conseguir fazer de boa a segunda perna ali flat, saindo bem rápido. O Isaac, inclusive, perguntou, lá no Pinheirinho, mas vira apontado para a curva? Vamos ver o Pinheirinho aqui dele, ó. Minha ideia no Pinheiro sempre é essa aqui, ó. Frear e fazer uma linha, tá? E essa linha vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Ela vai ser mais ou menos essa linha reta aqui, ó, tá? E daí, dessa área aqui, ó, opa, eita, ó, uma linha mais ou menos assim, e daí, dessa área aqui, ó, que tu vai precisar realmente entrar para a curva até lá, vai ser a hora que tu vai começar a soltar e modular o pé do freio, tá? Mas, detalhe, isso é detalhe, um teste. Eu achei que foi legal. Eu vou uma hora dar uma volta também, pra gente comparar a minha volta com a tua. Tá? Mas um teste ali. Então aqui a gente já comentou. Opa. Umas falhadas na tela aqui, já voltou. Vamos ver de novo.
Tá bem, eu só acho que esse excesso de volante no meio da curva, quando a gente escuta esse giro diminuindo, não é um bom sinal, sabe? Talvez tentar desdobrar um pouquinho mais na saída da curva que pode te ajudar com isso, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Beleza, tem alguns mini detalhes aqui, talvez tenha mais uns 40 centímetros para vir aqui para a esquerda, para tu tentar se posicionar mais para lá, mas isso tudo é um pouco de detalhe, tá? Eu acho que o grande ponto aqui, onde a gente tem bastante a ganhar, é nessa puxada meio cedo aqui. Nessa dobrada no volante, que acaba não usando aqui, ó, toda essa área da pista aqui, ó, já que tu tá dobrando tanto o volante, tu poderia desdobrar para ganhar velocidade, porque no momento que tu tá dobrando, tu tá acabando freando o carro, né? Vamos ver. E aí agora beleza, essa aqui eu achei que tá legal. Eu acho que tu tá fazendo punta-taco, Isaac, talvez freando com a esquerda e fazendo punta-taco com a direita, ou fazendo punta-taco mesmo. Eu acho que isso não tá alguma ajuda do jogo, né? Tem que testar isso, tá? Se às vezes o jogo não ajuda aí a melhorar essa parte. Aceleração tá legal, cara. O ponto de velocidade mínima tá bom lá na junção, que é o que o Isaac acabou de perguntar aqui no chat. Aqui, viu como eu não tô louco? Eu às vezes eu começo a olhar os onboard e eu às vezes penso, será, cara? Mas não. Bota as luzes de freio. As luzes de freio apagaram aqui. As minhas luzes de freio iriam apagar as minhas luzes de freio aqui assim, ó. Aqui elas iriam apagar. Então essa que é a principal diferença. Talvez até mais dentro aqui. Tá? Legal a tua saída, gostei. Usando bastante a pista. Ver aquele lance, ó. Acaba se posicionando um pouquinho mal. E isso aqui, ó. Essa passadinha longe da zebra aqui, ó. Agora, talvez de fora, fica mais claro as coisas, né? Tá vendo que assim, ó. Aqui, tu passou relativamente perto. Mas não, eu quero passar em cima, com a roda dianteira esquerda em cima disso aqui. E tu passou aqui meio aberto, já saindo de frente, sabe? Daí acabou se posicionando muito para a direita, tá? Deveria estar posicionado mais aqui. Com certeza iria te ajudar a fazer uma segunda perna mais rápida. Gostei do ponto onde tu dobra. Mesmo assim conseguiu dar o teu jeito. É verdade, tem sorteio. Aqui. Última coisa, Isaac. Talvez então ficar mais perto dessa linha e o freio eu achei que soltou um pouquinho cedo, talvez para carregar a velocidade tu poderia soltar o freio, aquele freio um pouquinho mais progressivo que eu sei que tu já vem trabalhando, então é isso aí. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui, 20 horas em ponto, de novo fizemos uma live de 1 hora e cacetada e é isso aí. Obrigado, Maurício Araújo. Obrigado, Eduardo Alves, José Rubens, Vanderlei Rezende, Carlos Neto, o Barra, o Volkswagen Barra, que está sempre nas lives aqui, Vinícius Nascimento, Amir Marassi, Denis Polido, Denis Polônio.
Show de bola. Fernando Yamamoto, também um cara que está evoluindo muito. Aluno da formação Piloto P1. Gente finíssima. Amanhã, Fernando, não perde amanhã, velho. Não perde. Que eu sei que tu anda em Interlagos e, cara, é muito forte o que vai acontecer amanhã. Maurício Araújo, show de bola. Alisson Lopes. Alisson Lopes perguntou, inclusive, quanto ganha um piloto. Vou responder essa pergunta pro Alisson Lopes. Alisson Lopes, deixa eu te explicar uma coisa. O piloto, normalmente é o piloto que faz o seu próprio salário. Como que eu quero dizer isso? Normalmente o piloto vai atrás de patrô, ele corre atrás, ele tem os contatos, ele vai criando os contatos até o momento que ele tem um patrocínio que paga o running, o custo do carro estar na pista, e sobra mais um pouco, que essa sobra fica normalmente ali para o piloto às vezes pagar umas batidas ou botar no bolso caso ele não bata, tá? Então, normalmente é o próprio piloto que faz o seu salário. No treinamento piloto P1 que acontece na semana que vem, eu vou falar sobre a parte de patrocínio e inclusive, galera, vai ter muita coisa boa para tu dar o teu jeito de ir atrás de um patrão aí e começar devagarinho, tá? Então, assim, é difícil te dizer, mas eu já tive ali salário de 4, 5 mil reais por prova que a própria equipe me pagava. Não é lá essas coisas, né? Mas é um bom dinheiro, entendeu? Hoje, para tu ter uma ideia, o que custa o mundo do automobilismo? Hoje o meu trabalho, num final de semana, para eu fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui com vocês agora, ao vivo, tá? Esse trabalho eu cobro R$ 4.500 para passar um final de semana com um piloto. Eu vou fazer trabalho de rádio e tal, mas o principal é analisar as voltas dele, as onboards, as telemetrias e dar dicas, falar de técnicas, coisas, cara, que muitas vezes eu posso garantir para vocês que eu não precisaria estar na pista para fazer. E foi assim que eu comecei a criar o treinamento Piloto P1. Cara, o cara tá me pagando 4,5 para falar isso aqui. Meu Deus, eu poderia ter falado e a gente não precisava estar falando isso aqui na pista. Eu queria estar falando de coisa mais avançada com ele aqui, entendeu? Só que daí a gente tem uma cultura no automobilismo que vem de aprender na marra, velho, de aprendendo sozinho. Esses dias eu fiz uma pesquisa no meu Instagram com que tu aprendeu com quem a guiar. Cara, a maioria respondeu sozinho. Se tu aprendeu a guiar sozinho, tu tá cheio de vício, porque o automobilismo, ele é contra-instintivo. O nosso instinto de sobrevivência sempre vai se sobressair à performance, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente freia muito dentro numa curva, o nosso instinto faz a gente puxar o carro para dentro da curva, faz a gente puxar, antecipar a entrada. Por quê? Porque se a gente deixar para entrar muito tarde, fica muito mais fácil de rodar. Então, essas coisas a gente precisa ir quebrando as nossas crenças, quebrando algumas barreiras que fazem a gente guiar mais devagar, que fazem a gente nem sempre até guiar mais devagar, mas errar cada vez mais rápido. Tu começa a errar, mas tu quer virar mais rápido, de repente tu tá errando rápido pra caramba. Só que quando tu tá errando rápido pra caramba, o teu risco vai lá no céu. Daí, esses tempos eu postei, por exemplo, um anúncio patrocinado para chamar o cara para treinamento piloto P1, chamar os pilotos. E daí eu falei, sabe o que acontece nesses acidentes? Todos poderiam ter sido evitados, todos. São acidentes bobos, assim, tu vê, saca? E daí, como tá lá um carro bonito, pintado, o cara, bota lá nos comentários, pô, mas tu vai falar dos profissional, o que é isso? Cara, primeiro que o louco que tá lá não é profissional porque ele tem um carro pintado de corrida, tá? Ele pode ser um piloto iniciante que conseguiu uns patrô, botou no carro e tá andando. Só que tem gente que, claro, não tá no mundo do automobilismo, não entende muito bem isso. E daí o cara diz que, pô, como que tu vai dizer isso? O automobilismo é de risco.
o automobilismo é um esporte de risco, envolve muito risco. Velho, beleza, eu tô aqui passando técnicas de pilotagem para minimizar o teu risco. Se tu quer, sei lá, se tu quer transar sem camisinha, se tu quer fazer as loucuras, quiser, sei lá, andar sem cinto, anda. E o que eu posso fazer? Entendeu? É tua escolha. Mas a gente sabe que não é uma escolha, às vezes, inteligente. E então, galera, eu garanto para vocês que se vocês aplicar as técnicas de pilotagem na pista, vai começar a ter um resultado melhor com menos risco. Entendeu? Porque aqui, ó, é caro, mano, é caro o automobilismo. Imagina, tu dá uma pan com um troço, custa caro. Então, contem comigo, tá? Contem com essa minha ajuda. Eu tô aqui mostrando para vocês que eu não tô escondendo a informação e eu tô ajudando os pilotos e no treinamento piloto P1 o bicho vai pegar, certo? Este aqui foi inclusive um desabafo que eu dei aqui com mais 70 pessoas, 70 pilotos que ficaram aqui, porque muitas vezes, cara, eu tô aqui fazendo trabalho e pô, muita gente me mandando mensagem, tal, a cada 100 pessoas que me mandam mensagem boa, a cada 20 pilotos que me mandam uma foto com resultado, tem aquele um que é o cara meio, sabe? E a gente acaba sempre prestando um pouco de atenção nesse um, né? Então, aqui eu estou falando com vocês sobre o meu trabalho, o que eu acredito e como eu posso ajudar vocês.